O ônibus seguia silencioso, cortando a paisagem enquanto eu tentava distrair a mente. Meu marido estava ao meu lado, aparentemente tranquilo, até demais. Em uma das paradas, ele disse que iria comprar água e se levantou. Foi então que senti um leve toque no braço. Virei o rosto e vi uma senhora idosa me observando fixamente. Ela se inclinou devagar, como se tivesse medo de ser ouvida, e sussurrou no meu ouvido: "Não beba a água que seu marido te der." Meu coração disparou. Tentei ignorar, mas 1 minuto depois ele voltou e me entregou uma garrafa, e sorriu de um jeito que eu nunca tinha visto antes. "Bem-vindos. Antes de começarmos, me conte nos comentários de onde você está ouvindo. Adoro ver até onde nossas histórias estão chegando." Kátia e Dani eram amigas desde a infância. Elas moravam no mesmo prédio, Kátia no 4º andar e Dani no 1º. Provavelmente, Kátia era a única que não percebia o cheiro desagradável que emanava das roupas de sua amiguinha, nem seus modos atrevidos, que a menina, sem dúvida, havia herdado dos próprios pais. Os pais de Dani adoravam beber e brigar para o prédio inteiro ouvir, por isso, a relação dos vizinhos com eles era condizente com esse comportamento. Claro que muitos tinham pena da filha, mas ainda assim não a deixavam se aproximar demais. Quem sabe que insetos se escondiam em seus cabelos sempre despenteados e em seu corpo sujo. Além disso, a menina, mal aprendendo a falar, já usava o mesmo vocabulário grosseiro que o pai e a mãe. Era capaz de xingar o vizinho que tentava ensiná-la a não jogar papéis de bala no corredor de um jeito tão pesado que até o militar aposentado, acostumado com tudo, ficava sem palavras. Ninguém entendia por que a calma e sensata Kátia se apegava tanto àquela vizinha suja e grossa. Mas elas eram, como se diz, inseparáveis. E mesmo os pais de Kátia, por mais que tentassem, não conseguiam influenciar o apego da filha. Quando as meninas foram crescendo um pouco, a amizade só se fortaleceu. Nessa época, Dani havia aprendido a cuidar melhor de si mesma e começou a se apresentar de forma mais arrumada. O pai de Dani tinha morrido congelado num vendaval de inverno, mas isso não mudou muito a vida dela. Na verdade, ficou até pior. A mãe começou a trazer para casa qualquer homem que concordasse em aliviar sua solidão, e as festas no apartamento delas continuavam com a mesma frequência de antes. Dani passou a dormir com frequência na casa de sua amiguinha. Embora os pais de Kátia não gostassem muito disso, como pessoas instruídas e compassivas que eram, não podiam mandar a menina embora, ainda mais sabendo das coisas horríveis que aconteciam na casa dela. "Meu Deus, coitada!" suspirava a mãe de Kátia, Juliana. "Enquanto é criança é coitada, mas quando crescer vai ser igual à mãe", murmurava o marido. "Que nada, Rogério, não é necessariamente assim. Dificilmente a menina vai querer viver dessa forma depois de ter visto tudo isso." "E a genética? E o que a genética tem a ver? O ser humano é capaz de mudar o seu destino. Tenho certeza disso. O ser humano até é capaz, mas antes precisa se tornar um." O homem ergueu o dedo indicador e o balançou, como que ressaltando a importância de suas palavras. Juliana ficou em silêncio, pensativa. Na verdade, ela própria estava terrivelmente preocupada com o fato de a filha ser amiga daquela menina. Impossível saber o que Dani poderia ensinar a Kátia, especialmente agora que elas tinham se tornado adolescentes. "Rogério, estou pensando em uma coisa." A mulher sentou-se em frente ao marido. "E se a gente fosse embora daqui para algum lugar mais longe, para o outro lado da cidade, por exemplo?" O homem olhou para a esposa por um longo momento, como se travasse com ela um diálogo silencioso. "Ótima ideia. No meu tempo livre, vou procurar uma boa opção." Os dois suspiraram de alívio ao mesmo tempo. 3 meses depois, Kátia se mudou com os pais para um novo apartamento. O bairro era moderno, recém-construído. E havia uma escola bem dentro do condomínio, na verdade um colégio, onde o pai de Kátia, acionando alguns contatos, conseguiu matriculá-la no meio do ano letivo. Os pais de Kátia estavam muito satisfeitos com o modo como tudo havia se encaixado. Já a própria Kátia andava com o rosto fechado e até parou de conversar com eles. "Catinha, tenha paciência, você vai se acostumar.
Vai ver, tudo vai ficar bem. A mãe tentava convencê-la. O que tem de bom nisso? Eu gostava da minha escola antiga e agora eu e a Dani mal vamos conseguir nos ver, dizia a filha, chateada. Graças a Deus, pensava a mãe de Kátia para si mesma. No entanto, poucos dias depois, apesar da distância que as separava, Dani foi pessoalmente visitar a amiga. Depois ficou uma noite, porque as meninas ficaram acordadas até tarde e já era muito tarde para ir a algum lugar. Em pouco tempo, Dani praticamente passou a morar no novo apartamento delas. Os pais de Kátia suspiravam fundo, mas ao verem a filha sorrindo novamente, não colocaram nenhum obstáculo a essa amizade. Kátia até pareceu gostar da nova escola depois que voltou a se encontrar com frequência com a amiga. Assim se passaram alguns anos. O pai de Kátia começou a ganhar bem, e na casa deles passaram a aparecer todo tipo de aparelho moderno e eletrodoméstico que Dani jamais tinha visto na vida. Um computador novo e até um celular moderno para Kátia. É verdade que o aparelho logo se danificou, caindo acidentalmente da mesa da cozinha no piso de cerâmica. Compraram um celular novo para Kátia e o aparelho anterior, após o conserto, foi parar nas mãos de Dani. Para grande alegria dela, diga-se. Vale acrescentar também que todas as roupas de Kátia eram usadas pelas duas meninas em rodízio. Dani quase não tinha roupas próprias, mas é claro que queria muito se vestir bem. Após o 9º ano, Dani continuou os estudos no antigo curso técnico de comércio, que agora se chamava orgulhosamente de Faculdade de Gestão Moderna. Já Kátia, concluindo o ensino médio, ingressou na faculdade, no curso de Ciências Econômicas. Por sorte, as duas jovens conseguiram evitar as más companhias, algo que tanto assustava os pais de Kátia. E, no geral, elas passavam mais tempo juntas do que na rua. A mãe de Kátia, Juliana, às vezes até pensava que, ao permitir que Dani quase morasse na casa deles, haviam de certa forma transformado aquela menina em alguém melhor. Afinal, a bondade e os pais de Kátia nunca recriminaram a amiga da filha por nada, dividindo com ela tudo o que tinham. Sempre dá seus frutos. Dani, ao que parecia, tinha crescido uma boa moça. Não bebia, não fumava e não saía à noite com rapazes. Tudo bem. Era assim que os pais de Kátia pensavam. Mas a verdade é que Dani já havia experimentado de tudo. Só que escondia isso com habilidade, e nem a sua melhor amiga contava tudo sobre si mesma. Kátia era diferente. Ela não ia entender. E, de fato, era bastante difícil convencer Kátia de algo que contrariasse suas próprias visões de vida. Quando Dani tentava convencer a amiga de que era hora de arrumar um namorado e finalmente se tornar uma mulher de verdade, como ela mesma dizia, Kátia apenas encolhia os ombros e respondia: "Ainda tenho tempo." Aos demais prazeres da vida, como bebida e afins, Kátia era completamente indiferente e até tentava influenciar a amiga, explicando a Dani as consequências disso tudo. Apenas no 3º ano da faculdade, Kátia começou a namorar um rapaz chamado Márcio. Eles se conheceram num ônibus presos no engarrafamento, e os pais de Kátia, por muito tempo, não conseguiram aceitar a escolha da filha. É que Márcio, assim como a amiga Dani, vinha de uma família desestruturada. A mãe dele não tinha problemas com bebida, mas o pai bebia compulsivamente, às vezes por um mês seguido, o que para o pai de Kátia, que quase não bebia, parecia completamente inaceitável. "Talvez nossa filha tenha a síndrome da irmã de caridade", comentava Constantino com a esposa, expressando seu descontentamento. "Por que ela sempre se mete em algum pântano? Será que não há homens decentes no mundo?" "Não entendo." Juliana concordava plenamente com o marido. Dessa vez até a herança genética preocupava a mulher tanto quanto o esposo. Como assim? Será que seus netos seriam descendentes de um bêbado de verdade? Um verdadeiro pesadelo. Só que a filha, mais uma vez, mostrou teimosia. Por mais que os pais a aconselhassem convencendo-a de que Márcio não era o par certo e que aquela paixão logo passaria, Kátia continuava firme em sua posição. 2 anos depois, mal terminando a faculdade, Kátia se casou com Márcio.
No casamento, os pais da noiva observavam carrancudos o chamado padrinho se embebedando completamente e os dois sentiam vontade de chorar. A festa foi modesta, como Kátia havia pedido. Márcio não podia bancar um casamento pomposo e Kátia recusou receber dinheiro do pai dele. Naquela época, o pai de Kátia havia ficado ainda mais rico e ganhava o suficiente para se permitir construir uma casa no campo. Foi exatamente para essa casa de 2 andares, com acabamento de luxo e todas as comodidades que os pais de Kátia foram morar em breve. E depois disso praticamente obrigaram a filha, claro que junto com o genro, a se instalar no apartamento que havia ficado vago. "Chega", eu disse. O pai levantou a voz quando Kátia, por hábito, começou a defender seu ponto de vista. A jovem mulher era cheia de ambições e achava que ela e o marido deveriam conquistar tudo por conta própria. "Pai, o Márcio tem uma nova ideia de negócio e sem dinheiro ele nunca vai comprar a própria casa. Nem me fale nisso, já aceito muita coisa, mas estou cansado de ver minha filha se virando em apartamentos alugados e cantinhos improvisados. Vão morar aqui até seu marido juntar dinheiro para ter o próprio imóvel." Com isso, a conversa entre pai e filha foi encerrada e, em pouco tempo, Kátia e o marido se mudaram para o apartamento dos pais dela. A amiga Dani voltou a ser visita frequente nessa casa. Afinal, agora, quando ficava para dormir, tinha um quarto inteiro só para ela. "Você teve sorte com seu pai, Kátia", dizia Dani, examinando a reforma nova e demais melhorias que os trabalhadores contratados pelo pai de Kátia haviam feito no apartamento. "Tive", concordava a jovem dona da casa, com ar desanimado. Kátia não gostava nada de ter abdicado dos próprios princípios, mas o marido, ao saber da proposta do sogro, ficou imediatamente entusiasmado, dizendo que aquilo era mais do que oportuno para eles naquele momento. Márcio planejava abrir uma empresa de móveis sob medida. Por isso, o dinheiro que poderia economizar no aluguel lhe seria muito útil agora. Foi exatamente assim que ele convenceu a jovem esposa a aceitar a vontade dos pais dela e morar no apartamento deles por algum tempo, até que os negócios de Márcio engrenassem. Enquanto isso, a carreira da própria Kátia avançava rapidamente. Logo após a faculdade, a moça encontrou emprego por conta própria, ingressando em uma empresa muito boa e estável. Trabalhando lá por um tempo relativamente curto, a jovem mulher ganhou a reputação de funcionária bastante promissora e já havia merecido uma promoção. Em essência, Kátia acreditava que ela e o marido poderiam muito bem financiar um imóvel por crédito. Mas a situação financeira instável de Márcio a assustava um pouco, e por isso essa decisão ficava sempre sendo adiada. "Não entendo mesmo. Para que vocês vão fazer um financiamento se você tem esse apartamento enorme à sua disposição?" perguntava Dani, sentada no banquinho alto da cozinha na casa da amiga, tomando vinho branco numa taça. "Para não depender de ninguém", rebatia Kátia. Depois, suspirando quase sem som, resolveu compartilhar seus pensamentos com a amiga. "Entende, Dani? Acho muito importante que o Márcio tenha objetivos na vida. Se ele começar a viver às custas do meu pai, para onde isso vai levar? Com certeza há nada de bom. Quando a gente começou a namorar, meus pais me encheram a cabeça com o tipo de vida que me esperava ao lado dele. Mas eu tenho certeza de que toda pessoa é capaz de alcançar seus objetivos. Só que não quando vive de tudo pronto. Ah, isso tudo é bobagem. Na vida o que importa é o aqui e o agora. Perseguir objetivos distantes é igual a sonhar com o impossível." Kátia olhou para a amiga com condescendência. "E o emprego, como está?" "Ah, uma bagunça." Dani gesticulou com a mão. "Em todo lugar que eu entro, é a mesma coisa. Primeiro prometem mundos e fundos, depois o salário mal dá para nada. Me demitiram na semana passada e agora estou em busca de novo." Dani sorriu alegremente. Sua situação de desempregada não a incomodava nem um pouco, porque Dani simplesmente não gostava de trabalhar. Levantar cedo todo dia e fazer algo para o qual não tinha nenhuma vontade estava além de suas forças. "E na vida amorosa, como vai?" Kátia perguntou, sorrindo de volta. "Ah, só imbecil por aí.
Terminei com o Sérgio. Ele descobriu que eu ainda via o André às vezes, meu ex. Ah, tanto faz, acho outro. Minha vida toda ainda está pela frente. É que eu queria te pedir, Kátia, para me hospedar por um tempinho. Saí da casa do Sérgio. Você entende? Fui embora. E em casa na minha mãe tem um novo namorado de novo. Tudo bem, Dani. Só que preciso perguntar ao Márcio primeiro, tá? Afinal, somos uma família. Márcio recebeu o desejo da esposa de hospedar a amiga com muito pouco entusiasmo, mesmo que fosse por pouco tempo, mas não se atreveu a protestar. Eles tinham acabado de se mudar para o enorme apartamento e ele queria muito ficar ali o máximo possível. Por isso, tentava agradar a esposa em tudo, inclusive nessa questão. Tanto mais que Kátia afirmava que em menos de 2 semanas Dani arrumaria um novo amor e fugiria deles por conta própria. No fundo, foi o que aconteceu, só que o novo amor de Dani durou, como sempre, não muito tempo, após o qual ela estava novamente na soleira do apartamento de Kátia com suas coisas. Quando os pais de Kátia se mudaram para o sítio, a mãe saiu do emprego e passou a cuidar da casa e do terreno ao lado. Juliana adorou plantar flores, organizar áreas de lazer, criar jardins decorativos com lagos artificiais e outras coisas. A mulher revelou um verdadeiro talento para a decoração e até parecia ter rejuvenescido e florescido diante dos olhos, junto com o próprio jardim. Além disso, os pais de Kátia, como muitos casais na idade deles, começaram a viajar por toda parte. Já haviam percorrido quase metade do país e até estiveram no exterior. Ao compartilhar suas impressões com a filha, Juliana dizia com tristeza: "Catiinha, quem sabe um dia você não nos acompanha? Até com o Márcio, se quiser. Com o seu pai eu resolvo." "Não, mãe. Já conversamos sobre isso. Por favor, não vamos voltar a esse assunto. Vocês viajem, mamãezinha. Eu e o Márcio ainda temos a vida toda pela frente. Teremos tempo de ir a todo lugar. Tudo bem, como quiser." "E como vão os negócios do Márcio com a nova empresa? Tem pedidos de móveis?" A mãe de Kátia perguntou com cuidado. A filha encolheu os ombros nervosamente e admitiu a contragosto: "O Márcio teve que fechar a empresa. Os impostos e o aluguel consumiam todo o lucro e no final ele ainda ficou devendo. E o que ele planeja fazer agora? Por enquanto está trabalhando por aqui e por ali. Vai ficar bem, mãe. O Márcio vai se reerguer com certeza. Já vai ver." Naquele momento, Kátia falava com total sinceridade. Ela ainda não havia perdido a fé no marido e realmente esperava que tudo estivesse pela frente para eles. Mas então, uma verdadeira tragédia aconteceu na vida de Kátia. Seu pai e sua mãe voltavam de mais uma viagem. No caminho do aeroporto, enquanto os dois felizes faziam planos para as próximas férias, sonhando em fazer uma nova viagem ao exterior, um motorista imprudente cortou a frente deles. Constantino perdeu o controle do carro e o veículo invadiu a pista contrária. O pai de Kátia morreu na hora e a mãe veio a falecer a caminho do hospital. Essa tragédia abalou Kátia de tal forma que ela perdeu todo o interesse pela vida. Nada a alegrava, nem o próprio trabalho, nem as esperanças no futuro. Kátia andava como uma sombra, lembrando constantemente de tudo o que estava ligado aos seus pais. Foi exatamente nessa época que Kátia começou a se sentir desconfortável na companhia da amiga Dani, e até perto do próprio marido. Era como se ela os enxergasse pelos olhos de sua mãe e de seu pai, e toda a conversa e as aspirações deles lhe pareceram vazias e sem sentido. Certa vez ofereceram a Kátia uma viagem de trabalho de 1 semana. A diretoria da empresa estava abrindo uma filial no interior, e muitos funcionários foram enviados para treinar a equipe e organizar o funcionamento da nova unidade. Antes, Kátia teria recusado essa viagem, mas agora, de repente, sentiu vontade de fugir para algum lugar. A amiga Dani havia passado por mais um rompimento amoroso e voltara a morar no apartamento de Kátia. E Kátia já não aguentava mais as conversas tolas das noites com ela. As tentativas desajeitadas de proteger a amiga de pensamentos pesados se resumiam a Dani e Márcio juntos, falando um monte de bobagem. Ora comentavam sobre artistas e suas vidas pessoais,
ora mudavam para esportistas e suas famílias. Mas isso ainda era o de menos. Quando Dani, achando que ajudava a Kátia a aceitar a realidade, começava a lamentá-la, ficava ainda pior. Para Kátia, era simplesmente insuportável ouvir que ela havia se tornado uma herdeira rica após a morte do pai. E Dani, por ingenuidade aparente, frequentemente usava esse argumento como consolo, como se o dinheiro do pai pudesse compensar a perda dos pais. O que Kátia ainda não sabia era que aquele interesse na herança não era inocente. Quando Kátia comunicou que iria em viagem de trabalho, Dani decidiu ficar na casa da própria mãe nesse período. Kátia partiu, e Dani, já no dia seguinte, voltou ao apartamento dela e pediu ao Márcio, em lágrimas, que a acolhesse. Você não imagina o que está acontecendo lá em casa, a moça contava. É pior do que na rua, e não tenho dinheiro para alugar apartamento. Você não se importa se eu ficar aqui pelo menos 2 dias? Para a Kátia, eu mesma conto. Márcio, evidentemente, não ficou muito satisfeito com a intrusão da amiga da esposa. Ele queria aproveitar aquele tempo para viver à sua maneira, mas também não podia mandá-la embora. Afinal, aquele apartamento não era dele. E a esposa, no momento, era melhor não sobrecarregar com mais problemas. Ela já estava tão abalada. Tudo bem, pode ficar. Mas sobre a Kátia é melhor nem comentar nada, senão ela pode pensar alguma coisa errada. Márcio olhou significativamente para a hóspede, e Dani sorriu para ele em agradecimento. Naquela mesma noite, Dani foi até o quarto de Márcio. A princípio, Márcio ficou um tanto desconcertado ao vê-la, mas a moça mostrou insistência. Depois Márcio olhou para Dani e disse: "O que você fez, idiota? Você sabe o que vai acontecer agora?" "Não vai acontecer nada. Se acalma", disse Dani, e com uma gargalhada olhou para os olhos assustados de Márcio. "Se acalma", ela repetiu. "Você acha que não sei o quanto você valoriza o seu casamento? Claro, um menino de família desestruturada que ganhou um bilhete premiado. Só que você nunca pensou em por quanto tempo isso vai durar." "O que vai durar?" Márcio não entendeu. "Pense bem. A Kátia está construindo uma carreira, e você fica em casa com raras exceções. E agora, com a herança toda que ela recebeu depois da morte do pai, convém mesmo pensar bem." "Pensar o quê? O que você está insinuando?" "Estou insinuando de que você serve para ela assim. Se ela decidir seguir em frente, você fica sem nada. Mas se a Kátia não estiver mais por aqui, tudo o que era dela passa a ser seu. E legalmente, sem levantar suspeitas, desde que seja feito aos poucos com cuidado." "Ela me ama", o homem exclamou. "O amor precisa ser merecido constantemente. Você não sabia? Se você parar de inspirar sua esposa, ela vai perder o interesse por você muito rápido. Basta aparecer alguém mais merecedor em seu caminho." "Cala a boca, idiota. É por sua culpa que posso perder a Kátia agora. Se ela souber, nunca me perdoa." "Ninguém vai saber de nada. Isso não está nos meus planos." "Que planos?" "Certo. Agora vamos ao que interessa." Dani olhou para Márcio com um olhar mais sério. "Se você fizer tudo o que eu mandar, devagar e sem chamar atenção, em breve toda a riqueza da sua esposa será sua." Ao voltar da viagem de trabalho, Kátia ficou sabendo que a amiga havia começado um novo romance e que Dani agora morava num apartamento alugado por um conhecido. Surpreendentemente, dessa vez o relacionamento de Dani durou bastante e elas quase não se viam. Dani dizia que seu patrocinador era muito ciumento e gostava de tê-la por perto, então ela raramente conseguia sair. Enquanto isso, Kátia a cada dia mergulhava mais na apatia. Às vezes se pegava com saudade da época em que Dani ficava com elas e com Márcio. Parecia que a presença da amiga ao menos a animaria um pouco. Kátia estava completamente exausta pela fraqueza constante que a perseguia e pelas terríveis dores de cabeça, durante as quais ela começava a sentir calafrios. Cansada daquele estado, Kátia já estava pensando em ir ao médico. Mas quando compartilhou seus pensamentos com Márcio, o marido a olhou com pena e disse: "Catinha, que adianta, médico? Vão te encher de remédio sem nenhum resultado. Você sabe que o problema está em você mesma. Olha para si.
Está se destruindo. Não come, não dorme. Como ter saúde assim? Você é inteligente. Entenda de uma vez. Por mais que se tormente, não vai trazer seus pais de volta. Tente aceitar o que aconteceu. Pense em outra coisa. Quer que a gente vá juntos a algum lugar, à praia, por exemplo? Você descansa, se recobra e passa tudo como num passe de mágica. Me perdoa, mas viajar é a última coisa em que consigo pensar agora. Se meus pais não tivessem ido à praia... Kátia se calou, os olhos involuntariamente se enchendo de lágrimas. Chega, para, vem cá. Márcio abraçou a esposa e a beijou com delicadeza. Kátia entendia que o marido tinha razão. A saudade dos pais havia se prolongado demais e estava a consumindo por dentro. Além disso, se no começo, após o acidente, Kátia sentia sobretudo uma decepção terrível e até raiva pelo modo como tudo tinha acontecido, agora cada lembrança da mãe ou do pai provocava nela uma crise histérica de verdade. E isso era incomum para Kátia e para sua natureza habitualmente contida. Após essas crises, a cabeça de Kátia doía de um jeito insuportável e ela ficava com muito sono. O cheiro de comida costumava enjoá-la. E, além disso, Kátia estava constantemente com sede. Márcio havia colocado garrafinhas de água por toda a casa para que a esposa não precisasse ir até a cozinha toda hora. Todas essas mudanças em seu estado eram consequência, ao menos na aparência, do sofrimento profundo de Kátia pela perda dos seus entes queridos. Era exatamente isso que Márcio queria que todos pensassem. Depois de algum tempo refletindo sobre as palavras do marido de que ela precisava de uma mudança de ares, Kátia, certo dia, ela mesma sugeriu ir a algum lugar. Só não à praia, por favor. Vamos a algum lugar que não seja tão barulhento e tenha menos turistas, disse ela. Que tal a Serra Gaúcha? Um amigo meu voltou de lá outro dia e disse que adorou. Kátia assentiu e Márcio disse animado. Ótimo. Amanhã mesmo começo a procurar pacotes. Ao ver a alegria no rosto de Márcio, Kátia pensou com tristeza. Pobre Márcio, obrigado a se ocupar com ela em vez de dedicar todas as energias ao novo negócio. Não faz muito tempo, Márcio havia começado a vender peças de carro por meio de uma loja virtual. No começo, as vendas foram muito boas, mas depois foram gradualmente caindo quase a zero. Márcio achava que a culpa era da crise, e Kátia às vezes imaginava que o motivo era ela mesma e que Márcio, muito preocupado com a esposa, não conseguia se concentrar no trabalho. Kátia decidiu que, a partir daquele momento, iria se esforçar ao máximo para superar a si mesma e sua tristeza. Márcio tinha razão. Os pais não voltavam com isso, mas enlouquecer era bem possível. Kátia, às vezes, já via coisas estranhas que não existiam. Por exemplo, uma vez ela encontrou o pente da mãe debaixo do seu travesseiro. A moça ficou tão assustada que saiu correndo do quarto e, ao voltar algum tempo depois, não encontrou nada debaixo do travesseiro. Quando ela perguntou ao Márcio se ele havia tirado o pente da mãe de lá, o marido apenas a olhou com pena e balançou a cabeça negativamente. Houve ainda outra vez em que Kátia estava no banho e lhe pareceu ouvir a voz do pai na cozinha. Correndo ao som, Kátia viu Márcio conversando ao telefone com alguém e nem quis contar ao marido o que havia imaginado dessa vez. No dia seguinte ao papo deles, Márcio, satisfeito consigo mesmo, comunicou à esposa que havia reservado um quarto em um pequeno hotel, localizado numa vila afastada do centro turístico. Já comprei as passagens de ônibus para a semana que vem, então não aceito recusas, disse Márcio em tom decidido, e colocou sobre a mesa diante de Kátia uma folha impressa do computador. Você decidiu ir de ônibus e ainda em poltrona comum. Kátia se espantou. Primeiro, pensei que viajar de avião traz lembranças ruins para você. Segundo, foi o máximo que consegui pagar. Márcio admitiu, envergonhado. Kátia levantou e beijou o marido na bochecha. Obrigada, Márcio. Por tudo. Por tudo. E principalmente por existir, disse ela com toda a sinceridade. Antes de partir, Kátia ligou para a amiga Dani e pediu que ela regasse as flores do apartamento durante a ausência delas.
A mãe de Kátia adorava plantas de interior e Kátia fazia questão de cuidar delas tão bem quanto a mãe faria. Tudo bem, vou regar suas plantinhas. Dani concordou rindo. Só que não tenho as chaves do seu apartamento. Da última vez, deixei-as na cômoda do corredor. Obrigada, Dani, vou te levar as chaves pessoalmente. Kátia respondeu com gratidão. Kátia ainda nunca tinha ido ao apartamento onde a amiga morava agora. Quando ela subiu e entrou na residência alugada, teve uma sensação estranha. Pareceu-lhe que no ar pairava o cheiro do perfume do marido. E a moça logo fez uma brincadeira sobre isso, externando o pensamento em voz alta. O Bruno saiu faz meia hora, então esse perfume que está no ar é o dele, não do seu marido. Dani desconversou. As amigas conversaram mais um pouco. Depois Dani desejou a Kátia um bom descanso e se despediram. Fazia muito tempo que Kátia não viajava de ônibus, só nos tempos de infância, quando ia com os pais para a praia. Ela adorava aquelas viagens, quando o pai tirava a caixinha com o jogo de dama e lhe ensinava aquele jogo divertido. E a mãe, nesse meio tempo, cortava queijo e salame em fatias grandes e preparava tudo na mesinha. Depois todos se reuniam para jogar o jogo de palavras, e Kátia, por algum motivo, sempre ganhava, se sentindo uma garotinha muito, muito inteligente. A mãe dizia: "Nossa Kátia está crescendo tão sapeca. Ela sabe de tudo no mundo." Com as memórias que vieram, os olhos começaram a arder, e Kátia se apressou a virar para a janela para que o marido não percebesse seu estado. Se não fosse a dor de cabeça que a perseguia desde a manhã, Kátia se sentiria razoavelmente bem. Ultimamente ela até tentava, mesmo com esforço, se alimentar de forma normal. Só que o gosto de qualquer alimento lhe parecia tão amargo como se ela estivesse mastigando capim. Os outros passageiros do ônibus eram um rapaz jovem que passava mais tempo fumando nas paradas do que dentro do veículo, e uma senhora de aparência de uns 80 anos que dormia tranquilamente no assento ao lado. "Está tudo bem?" Márcio perguntou a Kátia e lhe estendeu uma garrafa de água. Kátia deu alguns goles rápidos e sorriu para o marido. "Está ótimo, Márcio, sério. Estou até gostando de ir de ônibus." Márcio abraçou a esposa e ela apoiou a cabeça no ombro dele. Pela janela passavam árvores, substituídas às vezes por campos imensos cobertos de capim seco. Kátia cochilou e Márcio ficou trocando mensagens com alguém. O ônibus deu um solavanco e a velhinha que dormia até então entreabriu os olhos. Por muito tempo ela ficou fixando Márcio com um olhar turvo e depois, de repente, se levantou bruscamente e se sentou. Kátia acordou e, olhando para a companheira de viagem, a cumprimentou. "Boa tarde", disse Kátia. "Olá", resmungou a mulher idosa com um tom de desagrado, praticamente ignorando a presença de Márcio. Depois disso, a vizinha ficou por muito tempo remexendo em sua bolsa e acabou tirando de lá um saco plástico transparente com ovos cozidos. O cheiro de enxofre se espalhou pelo corredor e Márcio, franzindo o nariz, disse: "Logo tem uma parada, vou comprar água." O homem se dirigiu à saída e Kátia sorriu, lembrando-se de como o pai proibia a mãe de levar ovos cozidos na viagem, exatamente por causa do cheiro característico. "Como você se chama?" a mulher perguntou a Kátia quando o ônibus parou e Márcio desceu. "Kátia." "E a senhora?" Ignorando a pergunta dela, a velhinha se inclinou para a frente e murmurou baixinho: "Não beba a água que seu marido te der." Kátia se afastou dela, a boca de repente seca. Os olhos turvos a encaravam diretamente, e por mais que a moça quisesse, não conseguia desviar o olhar deles. Pareceu que não passou mais de um minuto, mas quando Kátia voltou a si, Márcio estava ao lado dela, e com um sorriso estranho nos lábios, lhe estendia uma garrafa de água. Kátia pegou mecanicamente a embalagem plástica das mãos do marido e murmurou: "Está abafado aqui. Vou tomar um pouco de ar." "Quer que eu vá com você?" Márcio chamou atrás dela. "Não precisa. Só um minuto." Kátia foi em direção à saída, mas ao ver o banheiro pelo caminho entrou nele. Sem nem entender o que estava fazendo, a mulher jogou fora o líquido da garrafa na pia e encheu-a com água da torneira.
Lavando o rosto com a água fria, Kátia se olhou no espelho. Do reflexo, encarava uma mulher completamente desconhecida, perdida, muito mais velha do que ela. Como é possível ter chegado a esse ponto? Pensou Kátia. Apoiando a garrafa fria na testa, ela ficou de pé por alguns segundos, perdida em pensamentos. Por que o sofrimento que a havia atingido não a envolveu imediatamente após a morte dos pais? Sim, no instante em que Kátia soube da tragédia, ela sentiu a dor. Mas foi exatamente aquela dor surda, porém compreensível, que a ajudou a atravessar tudo. O velório, os olhares de condolências e todo o resto. Era uma dor profunda, mas ela era forte. O que havia mudado depois? Kátia não conseguia lembrar de nada que tivesse exercido tamanha influência sobre ela, tornando-a fraca, sem vontade e, o mais assustador, completamente destruída, como se ela própria já tivesse 80 anos. Não beba a água que seu marido te der. As palavras da mulher idosa ecoaram em sua mente. E se na água que o Márcio me dá tiver alguma coisa misturada? Mas por que ele faria isso? Kátia balançou a cabeça para espantar os pensamentos estranhos. Saindo para a área de embarque, Kátia ficou lá por alguns minutos. O motorista já chamava os passageiros de volta quando Márcio se aproximou. Estava preocupado com você. Está tudo bem? Márcio olhou fixamente para a garrafa intacta nas mãos da esposa. Percebendo o olhar dele, Kátia desenroscou a tampa e virou metade do conteúdo de uma vez. Márcio suspirou aliviado. Imagina, a velhinha terminou todos os ovos do saco. Espero que ela não tenha mais mantimentos desse tipo na bolsa. Márcio riu alegremente olhando para a esposa. Naquele momento, Kátia teve a impressão de que nos olhos dele havia algo que ela não havia notado antes. Uma espécie de sombra de repulsa, como se fosse desagradável para ele estar perto dela. À noite, Kátia não conseguia dormir e ela percebeu que a velhinha vizinha também estava insone. Primeiro ela roncava pelo corredor todo, mas quando a noite avançou, sentou-se no assento e ficou olhando pela janela. Levantando-se um pouco, Kátia se aproximou da idosa e, certificando-se de que Márcio dormia profundamente, perguntou em voz baixa: "A senhora por acaso precisa ir ao banheiro?" Ouvindo a pergunta, a mulher assentiu e, levantando-se, foi para o fundo do ônibus. Kátia, sem hesitar, foi atrás dela. "A senhora viu alguma coisa?" Kátia perguntou assim que ficaram a sós. "Vejo muita coisa", a mulher respondeu. "Por exemplo, que o seu marido diz uma coisa e pensa outra." "O que exatamente? O que ele pensa ao mesmo tempo?" Kátia prendeu a respiração. A velhinha a encarou, franzindo os lábios. "Não sei ler mentes, mas não é difícil adivinhar. Está escrito nos olhos dele." "E o que está escrito nos olhos dele?" "Você está se preocupando com a coisa errada. O que ele pensa é o de menos. O importante é que ele quer se livrar de você. Quer te exterminar, por assim dizer. Pode ser que tenha decidido sozinho, ou pode ser que seja por ordem de alguém. Isso você mesma vai ter que descobrir. Quem no seu convívio seria capaz de tal coisa? E o seu homem fica muito nervoso antes de te dar aquela água. Eu notei isso logo, ainda quando vocês estavam na parada. Talvez ele estivesse só nervoso com o embarque. Isso acontece. O ônibus estava cheio e havia muita movimentação na parada. É lá com você, minha querida. Preste mais atenção no marido e você vai enxergar tudo. Não é nenhuma arte difícil. Os olhos refletem todo o pensamento secreto. E tome cuidado, entendeu?" "Entendi." Kátia assentiu pensativa. Um sentimento ambíguo se instalou dentro dela depois dessa conversa. A razão insistia que a velhinha simplesmente já estava um pouco fora de si. É assim que ela imagina coisas estranhas. Mas o coração de Kátia literalmente estremecia de um pavor selvagem toda vez que ela se permitia refletir sobre tudo o que a velha senhora havia lhe dito. Kátia só adormeceu perto do amanhecer, simplesmente mergulhando em um sono profundo, mas agitado. Quando acordou, Márcio tomava café, e o assento onde havia dormido a velhinha estava vazio. E ela... Kátia franziu o senho e esfregou os olhos,
tentando entender se o dia anterior havia sido um sonho. A velhinha desceu numa parada de manhã cedo. Você dormia tão profundamente que não quis te acordar para se despedir dela. Márcio riu alegremente, mas depois ficou sério e perguntou: como você está se sentindo? Bem, respondeu Kátia. De fato, ela se sentia de um modo incomum, leve. Até o apetite parecia ter voltado. Você me traz também um café? Kátia pediu ao marido. Claro, só beba água primeiro. Márcio estendeu a Kátia uma garrafa nova de água. Kátia a olhou com medo e balançou a cabeça. Não, quero café com leite. Márcio não insistiu e foi obedientemente buscar na lanchonete do ônibus. Kátia pulou do lugar, pegou a garrafa de água que o marido acabara de lhe dar e foi rapidamente ao banheiro do veículo. Feliz por encontrá-lo vazio, Kátia, assim como na véspera, jogou fora o conteúdo da garrafa na pia e a encheu com água da torneira. Quando Márcio voltou, Kátia estava sentada ao seu lugar e bebia água da mesma garrafa. Sorrindo discretamente, Márcio colocou o café na frente da esposa e se sentou ao lado. Em 3 horas chegamos. Você dormiu de verdade esta noite? Dormi como na infância, Kátia lhe garantiu. Durante toda a viagem, Kátia evitou de todas as formas beber a água oferecida pelo marido. Apenas uma vez não conseguiu substituir o líquido na garrafa e foi obrigada a dar alguns goles da água que o marido lhe dera. Depois disso, seu estado piorou drasticamente e Kátia quase não tinha mais dúvidas de que Márcio estava misturando alguma coisa nela. Tudo aquilo parecia tão absurdo que por muito tempo Kátia não encontrou nenhuma explicação para as ações dele. Mas então, em certa ocasião, Márcio bebeu demais numa excursão para uma vinícola local, e ele próprio iniciou uma conversa após a qual Kátia começou a perceber o que poderia ter motivado tal comportamento do marido. Eles estavam sentados na varanda ao lado do quarto deles e compartilhavam impressões sobre a viagem antes de dormir. A conversa chegou ao fato de que o descanso parecia ter feito bem a Kátia. Ela havia começado a dormir à noite e até a comer com dobrado apetite. Kátia, claro, fazia o que podia para esconder que seu estado havia melhorado tanto, mas nem sempre conseguia. Além disso, a mulher ainda não acreditava por completo que a melhora de sua saúde pudesse não alegrar o marido, mas sim o contrário. Veja só, bastou você se distrair e já esqueceu da morte dos seus pais. Márcio disse com uma nota de pesar na voz. Como eu posso esquecer disso? Kátia rebateu, magoada. Mas é um fato concreto. Você está se sentindo muito melhor e não fala mais na mãe e no pai. Estou apenas me controlando para não estragar o nosso descanso, Kátia explicou. Antes, então, estava se controlando mal. Provavelmente gostava que todos tivessem pena de você. Márcio não conseguiu esconder a irritação, e Kátia leu literalmente nos olhos dele o quanto ele estava decepcionado com a melhora repentina da esposa. Era muito estranho, e Kátia, mais uma vez, se lembrou das palavras da velhinha que viajara com elas no ônibus. Seu marido diz uma coisa e pensa outra, a idosa havia dito, e agora Kátia tinha 100% de certeza de que entendia o que a mulher idosa quis dizer. Márcio, de fato, estava jogando um jogo. Só que o sentido dele era completamente incompreensível para Kátia. Não, eu não gosto quando ficam com pena de mim, disse Kátia, e mentiu deliberadamente. Na verdade, não estou tão bem assim. Só não quero que você perca o descanso por minha causa. Sério? Escapou de Márcio, e ele não conseguiu esconder a alegria que de imediato se refletiu em seu rosto. Depois, o homem disse com sarcasmo. Já estava pensando que você tinha se recuperado tanto que logo falaria em sua herança. Que herança? Kátia ficou desconcertada ao ouvir suas palavras. Márcio percebeu que tinha falado demais, mas não conseguia mais se conter. Mais cedo ou mais tarde você vai ter que decidir alguma coisa sobre a casa onde seus pais moravam, por exemplo. E o dinheiro nas contas. Seria melhor investir em alguma coisa. Acho que seu pai ficaria feliz se o dinheiro dele já estivesse te rendendo agora. Você não acha? Kátia ficou muito abalada quando Márcio começou a falar sobre o dinheiro do pai dela. Até aquele momento,
Eles nunca tinham discutido esse assunto. Márcio, me desculpe, mas ainda não estou pronta para falar sobre isso. Vamos dormir. Estou muito cansada, disse ela, se esforçando para não olhar para Márcio e não revelar os sentimentos que a dominavam. Após essa conversa, a mulher passou metade da noite sem conseguir dormir e, ao que parecia, começou a entender o que estava acontecendo. Ela ainda não sabia exatamente o que Márcio estava tramando, mas já entendia que, por ter se tornado herdeira do patrimônio do pai, em sua vida e especialmente na sua família, nada mais era tão simples quanto parecia. Ao voltar daquela viagem, Kátia, primeiro de tudo, mandou fazer uma análise da água com que o marido a estava dando para beber. Descobriu-se que o líquido continha uma substância potente, e aquele medicamento, que não tinha gosto nem cheiro, se consumido por muito tempo, teria causado insuficiência cardíaca. Um desfecho que pareceria natural, sem levantar suspeitas. Kátia quis, naquele mesmo instante, fazer uma cena em casa e descobrir com que objetivo o marido lhe misturava aquela coisa horrível. Mas, pensando um pouco, decidiu esperar o desenrolar dos acontecimentos e, por enquanto, continuar fingindo que estava doente. Já na Serra Gaúcha, depois da conversa desagradável com Márcio, Kátia havia fingido que se sentia muito mal novamente e conseguia fazê-lo de forma bastante convincente. Pelo menos o marido não havia desconfiado de nada nenhuma vez. Assim, Kátia começou seu próprio jogo, observando cuidadosamente o marido. Por precaução, ela não comia absolutamente nada quando estava em casa, só se alimentava em cafés ou no trabalho, pedindo comida por entrega. Havia uma vontade enorme de partilhar tudo com a Dani, mas Kátia se conteve. Algo a impedia, talvez a intuição, talvez o medo de se enganar mais uma vez. Quando o próprio marido, alguém em quem ela confiava quase mais do que em qualquer outra pessoa, tentava, como dissera aquela velhinha, exterminá-la. Ficava difícil saber em quem ainda acreditar. Ela precisava ter certeza antes de abrir o jogo com alguém. Era assim que pensava Kátia, e tinha muito pena de não ter pedido ao menos o número de telefone da idosa companheira de viagem que lhe havia aberto os olhos e, provavelmente, até salvado a vida. Nem o nome ela sabia. Mas, enquanto isso, a mulher idosa era a única pessoa com quem Kátia poderia discutir agora tudo o que estava acontecendo com ela. Certa vez, Kátia estava sentada num banco na praça, situada a meio caminho entre seu trabalho e sua casa, e saboreava com prazer pastéis de carne comprados numa padaria. Em casa, ela fingia que sentia náuseas só de ver comida, então sempre jantava pelo caminho. Ao seu lado parou uma menininha e a olhou com o que lhe pareceu um olhar de fome. "Quer?" Kátia perguntou e lhe estendeu um pastel. Kátia, na verdade, não achava que a criança fosse aceitar. No mundo moderno, raramente se encontra uma criança com fome de verdade, mas a menina, sem cerimônias, pegou o pastel de suas mãos e imediatamente mordeu uma boa metade. Kátia a observou com carinho, depois olhou em volta tentando entender com quem a menina estava passeando, mas não havia ninguém por perto. Então Kátia perguntou: "Como você se chama?" "Bia", respondeu a menininha, mastigando o pastel. "Quer mais?" "Porque eu já comi e não posso levar pastéis para casa." "Por que não pode? Você está de dieta e escondendo do marido? A nossa dona Helena também faz isso." A menina pegou 2 pastéis com um olhar decidido e foi mordendo de cada um alternadamente. "E quem é essa dona Helena que faz dieta?" Kátia perguntou com um sorriso. "A enfermeira do nosso lar." "Você mora em lar?" "Aham, geralmente no lar, mas às vezes a minha avó me leva para ficar com ela, principalmente nos fins de semana. Só que às vezes ela bebe e depois dorme, e fico entediada com ela." Kátia olhou atentamente para a menininha e suspirou quase sem som. Ela queria perguntar onde estava a mãe da menina, mas não se atreveu. Em vez disso, Kátia disse: "Você quer sorvete? Lá naquele café tem um sorvete muito gostoso. Não comi sorvete assim em lugar nenhum. Você não vai me raptar. Na nossa escola nos disseram que alguns adultos raptam crianças." A criança olhou para os olhos de Kátia com desconfiança
Então Kátia disse bem sério: dou minha palavra de honra. Em 40 minutos te devolvo a sua avó inteira e em segurança. A menininha assentiu com decisão. 10 minutos depois, elas duas estavam sentadas juntas numa mesa do café, comendo sorvete com calda de chocolate em cumbucas. Bia contava animada sobre si mesma, falava sobre como gostava do lar e como eram bondosas as cuidadoras de lá. Diferente da minha mãe, que vivia me batendo e me xingando e me mandava dormir quando chegavam homens lá em casa. E ela depois ficava rindo alto na cozinha, que eu não conseguia dormir de jeito nenhum, e ela vinha e me castigava. E a sua avó, então? Kátia se arriscou a perguntar. A vovó não me maltrata, claro, só que não quero morar com ela também. Ela bebe cachaça e eu não gosto quando ela está bêbada. Então você está bem no lar. Estou. Lá nos dão comida boa e ficam cuidando da gente. Eu gosto de desenhar e me elogiam muito nas aulas. E tenho muitas amigas no lar. A Nath, a Carol e a Aline. É bom ter muitas amigas, Kátia suspirou. E em que rua fica o seu lar? Ou você ainda não sabe o nome das ruas? Um pensamento passou pela cabeça de Kátia e ela esperou, observando sua pequena interlocutora. Já não sou tão pequena assim e sei de muitas coisas. Sei o endereço do lar e o da vovó. O lar fica na Rua das Acácias, número 8. Pronto. Bia sorriu satisfeita consigo mesma. Que ótimo! Você é uma gracinha, Bia. E qual é o seu sobrenome? Como posso te encontrar no seu lar? Eu adoraria vir te visitar às vezes, se você não se importar, claro. Pode vir. Vou ficar super feliz, porque só a minha avó vem me visitar, e mais ninguém. Combinado, disse Kátia. E agora está na hora de a gente ir. Não quero descumprir minha promessa e a gente já está aqui quase meia hora conversando. Kátia levou a menina até a porta do apartamento da avó. A princípio quis entrar e tentar convencer a mulher a não beber quando a neta estava com ela. Mas quando ela manifestou o desejo de entrar junto com Bia, o rosto da menina ficou tomado por uma vergonha intensa e até medo. Você tem certeza de que vai conseguir resolver tudo sozinha? Kátia perguntou preocupada. Claro, já estou acostumada. A menina a tranquilizou e elas se despediram. Poucos dias depois, Kátia foi ao lar visitar Bia. Ela levou não só guloseimas para sua pequena conhecida, mas também brinquedos para as outras crianças, e depois soube como se tornar patrocinadora da instituição. Ao saber como Kátia havia conhecido Bia, a diretora do lar, Dona Margarida, balançou a cabeça tristemente. Pobre menina. A mãe da Bia, assim que perdeu o pátrio poder, esqueceu completamente da criança. E a avó. A mulher fez um gesto de resignação. Para ela, a bebida vale mais do que a neta. Embora quase todos os nossos alunos tenham a mesma história, ela suspirou. Não tem o que fazer, e entregou a Kátia os papéis necessários para preencher. Assim, Kátia passou a visitar Bia com frequência, ao mesmo tempo doando dinheiro para as necessidades do lar onde a menina estava. Ela escondia tudo isso cuidadosamente do marido e, por precaução, não contava nada à amiga Dani também. Dani poderia, sem querer, comentar algo na frente de Márcio, e na cabeça de Kátia, naquele momento, já havia um plano para desmascarar o marido. Antes de agir, era preciso ter tudo em ordem. Assim que Kátia planejou tudo até o fim, ela imediatamente começou a agir. Ficar perto de um homem que queria se livrar dela era perigoso. Além disso, a aparência saudável da própria Kátia poderia fazer Márcio perceber que o plano estava perdendo efeito. Quando tudo estava pronto, Kátia decidiu finalmente conversar com Dani e contar-lhe o que estava acontecendo em sua família. Ela ainda não sabia bem como a amiga reagiria, nem o quanto poderia confiar nela naquele momento, mas precisava de alguém ao seu lado. Com certeza, Dani ficaria muito indignada com ela por ter ficado em silêncio até aquele momento e continuado a morar no mesmo apartamento com Márcio, que tentara envenená-la. Mas Kátia saberia explicar à amiga que havia sido obrigada por um tempo a esconder tudo, e não podia discutir a situação com ninguém. Kátia queria também pedir a Dani que estivesse presente na conversa com Márcio.
Ela não precisava apenas do apoio de alguém próximo, mas tinha francamente medo de ficar a sós com o marido depois de revelar o que planejava lhe mostrar. Naquele dia, Kátia primeiro foi ao lar para ver a pequena Bia e, como sempre acontecia em cada uma de suas visitas àquela instituição, receber uma dose de paz interior e autoconfiança. Depois foi direto para a casa de Dani, tentando ligar para a amiga pelo caminho. Kátia propositalmente não avisou Dani de sua chegada com antecedência, sabendo que ela começaria a fazer perguntas sobre os motivos daquele encontro não planejado. O apartamento alugado da amiga ficava a apenas 2 quadras do lar, e Kátia, sem conseguir falar com Dani ao telefone, foi até o endereço dela, na esperança de encontrá-la em casa. A porta do prédio estava aberta. Alguém dos moradores havia iniciado uma mudança, e os carregadores estavam retirando os móveis. Passando por entre eles, Kátia subiu até o andar. Chegando ao apartamento de Dani, ela parou para recuperar o fôlego, e quando ia apertar a campainha, ouviu de repente com total clareza a voz de Márcio vinda de trás da porta. A princípio, Kátia achou que estava imaginando, mas depois de ficar parada mais um pouco e prestar atenção, todas as dúvidas se dissiparam. Márcio estava no apartamento de Dani, e um pressentimento ruim apertou sua garganta como uma mão de gelo. Por algum tempo, Kátia tentou se controlar, e então se lembrou de repente que Dani tinha o hábito de não trancar a porta. Kátia apertou a maçaneta com decisão e empurrou a porta, que se abriu imediatamente. Kátia entrou. Dani estava sentada na penteadeira e penteava os cabelos. Márcio, naquele momento, fechava a camisa. Quando os dois se viraram para o som da porta se abrindo, por alguns instantes reinou um silêncio mudo. Aí está a situação, Dani disse por fim. Então a moça saiu para o corredor, onde Kátia ainda estava parada tentando assimilar o que via. E olhando nos olhos da amiga, disse: Kátia, Catinha, eu sei que depois disso você vai me odiar, mas quero te dizer que o Márcio não tem culpa em nada. A culpa é toda minha. Eu o seduzi e até ameacei contar tudo para você se ele parasse de vir aqui. Sempre tive inveja de você, a vida inteira. Você tem tudo, e eu não tenho nada. Sei que sou ingrata. Pode me desprezar agora, mas não destrua sua família por minha causa. Dani soluçou de forma bastante convincente e cobriu o rosto com as mãos. Márcio ficou em silêncio, continuando a ficar parado no meio do cômodo. Kátia sentia como a náusea subia até a garganta. A cabeça parecia que ia explodir de uma dor que surgiu de repente. As sensações eram exatamente iguais às de depois de tomar aquele medicamento com que o marido a havia dado para beber. E Kátia mal se continha para não chorar. Se os pais soubessem de tudo o que estava acontecendo com ela, melhor não pensar nisso agora, ela se ordenou internamente. Erguendo o queixo, Kátia se forçou com dificuldade a falar. Então você tinha inveja de mim durante toda a nossa vida? Ela perguntou olhando para Dani diretamente. O que tem de surpreendente nisso? A amiga reagiu. Você nasceu com uma colher de prata na boca e eu tive pais bêbados. O que você acha que era para mim ver como você era mimada e tratada com todo cuidado, enquanto eu não via nada na vida? Nem roupas bacanas, nem comida decente. E a culpa disso é minha? E não fiz de tudo para melhorar sua vida ao menos um pouco? O quê? O que você fez? Deixou eu usar suas roupas usadas e dividir o almoço comigo? Que ajuda? Dani, você praticamente cresceu na minha família. E meus pais sempre foram bondosos com você. E eu sempre fiquei feliz em te ajudar, te acolher. E você veio e fez suas necessidades bem diante de mim e ainda tenta me culpar por alguma coisa. Com que direito eu te devo alguma coisa? A sua vida é a sua vida. Você quem a constrói, não eu. E agora me diga, há quanto tempo isso está acontecendo entre vocês com meu marido? Recentemente? Dani respondeu com desânimo. Você estava doente. Márcio estava abatido. Eu quis confortá-lo. E não se preocupe, ele te ama. A culpa é minha pelo que aconteceu entre nós.
Dani de repente mudou mais uma vez de tática e, em vez de atacar, passou a defender Márcio. Kátia não conseguia entender o que estava por trás disso. Normalmente Dani, em situações críticas, quando a pressionavam contra a parede, começava a culpar todo mundo, menos ela mesma. Mas aqui... Espera, estou confusa. Então foi por inveja ou por pena que você decidiu seduzir o meu marido? Kátia perguntou. Pelos dois motivos. Você me conhece? Não, ao que parece não te conheço nem um pouco. Sempre achei que você sentia por mim o mesmo que eu por você. Sempre te considerei quase uma irmã e você, pelo visto, apenas se aproveitava de mim porque era conveniente para você. E ao mesmo tempo me odiava em silêncio por minha vida ser diferente da sua. Diferente, Dani a imitou sarcasticamente. É fácil falar tendo todo o dinheiro do seu pai. Você deveria tentar viver como eu sem poder contar com ninguém. Eu não conto com ninguém nessa vida e aconselho você a fazer o mesmo, Kátia disse com tristeza na voz. Tudo bem, com isso está tudo claro. Mas o que me interessa de verdade agora é quem de vocês dois decidiu me mandar para o outro mundo. Ou foi vocês dois juntos que planejaram me envenenar aos poucos, sem chamar atenção, para ficar com a herança? Do que você está falando? Dani se assustou. Nos olhos dela, naquele momento, ficou paralisado o susto, e Kátia, involuntariamente, se lembrou da velhinha do ônibus. Como ela havia dito, os olhos refletem todos os pensamentos secretos. Então Kátia, naquele momento, leu como em livro aberto tudo o que a melhor amiga estava pensando. Por isso, o coração da jovem mulher estremeceu. Ela quis simplesmente ir embora agora mesmo, dar meia volta e sair pela porta, porque já sabia tudo sem precisar de mais nada. Já havia imaginado todo o quadro, quase como havia acontecido de verdade. Como que para confirmar seus pensamentos, Márcio, que havia ficado em silêncio todo aquele tempo, se atirou para ela e começou a falar. Não, Kátia, foi ela. Ela quem inventou tudo. O rosto de Márcio estava branco como cal. Os lábios tremiam. Kátia, me perdoa, ele sussurrou. Eu não queria isso. Juro que foi tudo sua amiga. Ela mesma veio até mim quando você foi em viagem de trabalho. E depois ela realmente tentava me chantagear para eu continuar vindo aqui. Você entende o que tudo isso pode te acarretar? Para você, não para mim, idiota. Porque foi você quem a dava aquele remédio. Dani riu nervosamente após a confissão dele. E quem me dava esses medicamentos? De onde você os tirava? E certamente isso pode ser provado. Márcio gritou e olhou para Dani com ódio. Kátia sentiu mais um choque. Por algum motivo, até aquele momento, ela ainda não acreditava totalmente que Dani estava envolvida nisso. Tinha-lhe custado um esforço enorme aceitar que o próprio marido havia decidido acabar com ela, para se apoderar da herança do pai dela, eliminando-a aos poucos, de maneira que parecesse morte natural. Mas aceitar que a amiga de infância, uma das pessoas mais próximas, também queria o mesmo, estava além de suas forças. Kátia de repente sentiu um asco tão grande pelos dois, como se os estivesse vendo pela primeira vez. Seres mesquinhos, covardes e fracassados, mais parecidos com parasitas tentando viver à custa dos outros. Olha, vocês dois me surpreendem bastante. Kátia começou a rir. Me sinto como numa novela horrível. Que envenenadores esses! Como vocês pretendiam terminar o que começaram? Achavam mesmo que eu não ia descobrir nada? No entanto, você bebeu aquela porcaria por mais de 6 meses e não desconfiou de nada. Eu já havia entendido tudo há muito tempo e só fingia estar doente. E vocês dois merecem um ao outro, e estou até com nojo de ficar perto de vocês. Aliás, no cartório tem meu testamento. Em caso de minha morte, todos os meus bens e o dinheiro das contas vão para o lar de crianças. Então podem parar de se esforçar e de inventar maneiras de enriquecer às minhas custas. Já fiz demais por vocês dois. Vocês não merecem nem um pouco disso. E para se despedir, vou dar ainda um conselho. De graça. Kátia sorriu. Para alcançar alguma coisa na vida, é preciso trabalhar muito, e só isso. O meu pai trabalhou muito para ganhar aquele dinheiro pelo qual vocês se deixaram tentar. Você, Dani,
deve se lembrar da época em que a gente morava no mesmo prédio e a nossa família não tinha nenhum conforto especial. Então o dinheiro não cai do céu, ele é conquistado. Não quero me gabar, mas eu, aliás, também cheguei onde cheguei por conta própria, sem contar com ninguém. Portanto, meus queridos, cada pessoa é a artesã da própria felicidade, desde que não perca tempo procurando quem trabalhe por ela. Saibam que posso estragar a vida de vocês a qualquer momento, abrindo uma investigação contra vocês. Caso algum de vocês apareça na minha vida mais uma vez, é o que farei. Por enquanto, podem viver em paz. Mais um presente meu para vocês. Kátia, sem esperar a reação deles às suas palavras, saiu pela porta. Ela sentia uma energia e uma força incomuns, como se tivesse acabado de jogar um balde de água gelada na cabeça, como o pai gostava de fazer. Na infância, Kátia tinha medo de fazer o mesmo, mas agora ela havia decidido com firmeza que começaria a se banhar com água fria. E além disso, retomaria as corridas matinais e, quem sabe, aceitaria o convite de Cristiane, a colega de trabalho que há muito tempo chamava ela para ir à academia juntas. E talvez isso fosse o mais difícil. Nos últimos tempos, Kátia havia começado a refletir sobre a possibilidade de obter a guarda da pequena Bia. Só que, à luz dos acontecimentos recentes, ela agora temia que a menina tivesse crescido numa família parecida com aquela em que havia sido criada a ex-amiga Dani. Será que a mamãe e o papai tinham razão e nada pode ser feito para que Bia cresça como uma boa pessoa? Kátia refletia a caminho de casa. Naquela mesma noite, ela sonhou com a mãe. Sonhos com os pais, Kátia não gostava. Ela os temia porque toda vez que um deles aparecia em seu sonho, ela não conseguia segurar as lágrimas e passava o dia inteiro destruída. Mas desta vez o sonho foi diferente. Mesmo no sonho, Kátia sentiu seu significado especial. Ela e a mãe estavam capinando o canteiro de flores perto da casa dos pais, onde Kátia quase não aparecia desde a morte deles. Olha aqui, filha, isso é erva daninha. Se não tirar, vai crescer e pode matar as plantas do jardim, a mãe dizia no sonho. E essas florzinhas miúdas também são ervas daninhas? Perguntou Kátia, indicando uns cachos azuis claros. Na verdade, sim, mas gosto tanto delas que decidi deixar. Vou cuidar delas, ver para não crescerem muito e tal. Dá trabalho. Mas como fica bonito, não é mesmo? Kátia assentiu, admirando o resultado dos trabalhos da mãe. Mãe, o que eu faço com a Bia? Ela se arriscou a perguntar. A mãe a olhou com carinho. Não tenha medo. Com essa florzinha você dará conta. Ela disse com um sorriso. E ainda indicou para algum lugar acima. Ele vai te ajudar. Kátia ergueu a cabeça e viu um pássaro grande a pairar sobre elas. De repente, o pássaro veio voar direto para ela e, descendo ao chão a meio metro de Kátia, ficou imóvel, olhando para ela com olhos castanhos e limpos. Aquele olhar castanho ainda a perseguiu por muito tempo, e Kátia quase não se surpreendeu quando o encontrou de verdade. Ele se chamava Marcos, e ele próprio havia sido criado naquele mesmo lar onde agora morava Bia. Ao falar de Marcos, a diretora do lar, Dona Margarida, sempre tirava o lenço e, enxugando os olhos, sorria alegremente. Ah, que garoto aplicado era o nosso Marcos! O melhor aluno, vencedor de Olimpíadas, exemplo para todos os nossos alunos, ela dizia. Depois, como que se corrigindo, acrescentava. Por que era? Ele ainda é tão dedicado que há muito tempo eu teria colocado o retrato dele acima da entrada. Mas só que o nosso Marcos é humilde demais para aprovar tal atitude. Dona Margarida, com razão, se orgulhava de seu aluno. Marcos Alexandrino havia alcançado na vida tamanhos sucessos que agora era o principal patrocinador desta instituição. Kátia havia ouvido falar nele, só que até então nunca o havia encontrado pessoalmente. Após conhecer Marcos, Kátia perdeu as últimas dúvidas sobre assumir a guarda de Bia. 6 meses depois, a menina já morava com ela, e 1 ano mais tarde, Kátia e Marcos se casaram, e Bia ganhou um pai que nunca havia tido antes. Kátia não se preocupa mais com Bia. Ela vê com clareza como a filha está crescendo, responsável e determinada,
como ela se esforça para ter bons resultados na escola, mesmo quando o aprendizado não vem com facilidade. Como é carinhosa com o irmão mais novo, que nasceu 2 anos após o casamento de Marcos e Kátia. E, de modo geral, ao lado de Kátia há agora um homem de verdade. E quando isso acontece na vida de uma mulher, ela não tem mais razão para se preocupar nem nada a temer. Resta a ela apenas ser simplesmente uma mulher, e é assim que Kátia vive.